Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de biologia e atuo como professora de suporte em microbiologia do CEDERJ. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Na aula de hoje eu vou explicar detalhadamente como se faz a TIS 1 de 2023.2. O que é isso? TIS é o trabalho de integração de saberes. Alguns alunos me pediram ajuda, né, para que eu explique detalhadamente como resolve essa questão. Eu vou ler a AD, que é a TIS, e vou correlacionar com o capítulo 3 da apostila, tá? Vou compartilhar a tela para vocês lerem comigo a TIS, enquanto eu compartilho também o material da apostila. Como vocês estão vendo aqui, texto para interligação de saberes 1. Como um dos parâmetros curriculares da disciplina microbiologia, tem como propósito ampliar o seu conhecimento sobre diferentes tipos de micróbios. A modalidade de TIS 1 desse semestre complementa as aulas 3 e 8 ao enfocar a espécie Bacillus thuringiensis. O trabalho a ser apresentado deve ser desenvolvido sob uma forma de uma narração, no formato de texto acadêmico, com no mínimo 4 e no máximo 5 laudas. Quando fala texto acadêmico, é como se você estivesse fazendo um artigo, tá? Laudas significa páginas, sem contar com as imagens e as citações bibliográficas. Então, se colocar imagens, essas imagens não estão contando com essas laudas totais. Citações bibliográficas a gente coloca na última página. Então, esse trabalho obrigatoriamente tem que ter de 6 a 7 páginas. Uma para cada figura a gente tem que colocar pequena para não interferir na contabilidade das páginas. E a última página a gente coloca toda a referência biográfica. Por quê? Como eles estão falando sobre a forma de narração, cada parágrafo que a gente escrever tem que ter uma referência bibliográfica, que a gente não pode tirar das vozes da nossa cabeça. A gente tem que tirar uma referência, ou da apostila, ou de algum artigo, ou da lista de artigos que foram descritas aqui na TIS, tá? O texto deve atender aos objetivos descritos na tabela abaixo, onde também estão apresentados os critérios de avaliação para a pontuação da nota 10. Nota 10 é a nota máxima. Para construir seu texto, escolha 3 das referências disponíveis no link citado abaixo, leia os textos e interprete-os, elaborando o trabalho com suas próprias palavras. Atente aqui na avaliação, serão utilizadas ferramentas para detecção de plágio do texto, que seja cópia de publicação ou uso de ferramentas de inteligência artificial. Se for feita essa detecção do seu trabalho, isso implicará em nota 0, ou seja, não usa chat GPT. Você não pode pedir para que uma inteligência artificial organize suas ideias. Você tem que usar a ideia que vier após a leitura. O que eles querem nessa TIS? Características estruturais do bacilo thuringiensis. Primeiro, você tem que estudar isso aqui, ó. Características. Bacilos geralmente são bactérias com esse formato aqui, ó. Bacilos que a gente chama é um compridinho, cheio de pílis e com flagelos, tá? Você tem que explicar que o bacilo é uma bactéria, como bactéria, ele não tem núcleo individualizado, ele tem o seu DNA disperso pelo citoplasma, com uma proteção extra. Como bactéria também, ela é uma bactéria, tem que caracterizar se ela é gram-negativo ou gram-positivo, isso você precisa pesquisar. Ela é uma célula procariótica, tem que descrever que ela tem membrana plasmática, citoplasma, DNA cromossômico, núcleo, DNA cromossômico e ribossomos, não possuem núcleo. Aqui está pensando, preste atenção nas dimensões estabelecidas pelas escalas presentes juntas às ilustrações. A figura mostra a organização estrutural das células procarióticas A e eucariótica B.
Você pode correlacionar o tamanho da célula procariótica com o tamanho da célula eucariótica. Por quê? Como não tem organelas, ela é uma célula, a célula procariótica não possui organelas, ela é uma célula bem pequena. Então, você tem que correlacionar que há uma quantidade maior de células microbianas no corpo do que células eucarióticas, justamente pelo tamanho das células microbianas ou procarióticas. Aí você precisa colocar, ó, que esse é o formato do bacilo, que as bactérias elas se apresentam na forma de cocos, bacilos e espirilos. E na natureza, como estratégia de defesa, elas se organizam em streptococcus, estafilococcus, biofilme. Aí você tem que pesquisar o que ou qual tipo de célula é essa. Bacilo thuringiensis. Na nossa apostila, só fala de forma geral. Não fala diretamente que tipo de bacilo é. Mas é importante você pesquisar por fora. Bacilo turi... Peraí. Thuringiensis. Ó, esse bacilo thuringiense, ele é muito usado como na agricultura e ele é usado como inseticida. Ele é um bioinseticida. Ele pode ser usado para consumir alguns. Ele é semeado, né? Como. O que é semeado? Você faz uma cultura e borrifa nas plantas ou nos insetos que predam a vegetação. Então, para evitar prejuízos econômicos, se descobriu cada bactéria que é capaz de causar doenças nos insetos que comem a plantação. E esse bacilo thuringiensis tem essa relevância. E ele é vendido, tá? Na forma de. A cepa dela é vendida desidratada e precisa ser reativada ou revivida para ser usada na plantação ou qualquer destino que se pretende fazer. Característica estrutural dele. Você vai pesquisar num artigo de renome ou de segurança, de relevância científica, né? Então, as pessoas falam, e o Wikipédia? O Wikipédia, ele é um artigo duvidoso, porém, dentro do Wikipédia tem uma série de artigos que tem referências. Então, você, ao invés de usar o Wikipédia como referência, você usa esses artigos que estão lá no Wikipédia. Eu vou descrever para vocês. Bacilo thuringiensis é uma bactéria de solo presente em todos os continentes. É gram-positiva, aeróbica e capaz de esporular para sobreviver em condições ambientais adversas. O que é esporulação? Esporulação é uma estratégia de defesa que as bactérias produzem para ressecar, para criar uma camada externa seca e desacelerar seu metabolismo. Para quando as condições ambientais forem favoráveis, elas podem ressuscitar, vamos dizer assim. Então, elas podem ser encontradas no solo e elas podem também contribuir com a nutrição do solo. Porque se elas forem semeadas no solo, elas garantem a sobrevivência da vegetação, porque os insetos que consomem essa vegetação são predados e podem sofrer doenças em contato, mas a vegetação não. A vegetação sobrevive e a gente, como ser humano, consumidor dessa vegetação, não é afetado por esse bacilo. O processo de reprodução. Você vai colocar que elas se reproduzem de forma mitótica, porque toda, toda bactéria ela, ela se reproduz sozinha, né? Ela se divide e se reproduz. Porém, ela tem
um pile. Esse pile auxilia no processo reprodutivo, onde há uma troca de material genético. Não é reprodução, é uma troca de material genético. Essa troca de material genético aumenta a variabilidade da bactéria. É como se um pedacinho de DNA dessa bactéria trocasse com outro pedacinho de DNA de outra bactéria. Esse plasmídio aqui ó, é uma estrutura de resistência da bactéria e o endosporo é uma estrutura que protege o material genético da bactéria para sofrer alterações ambientais. Fenômeno de esporulação, você vai explicar que a esporulação é um processo onde a bactéria resseca a sua camada externa, criando uma camada grossa, que é o endosporo. Esse endosporo protege o DNA contra alterações no ambiente. E mesmo que ela fique anos e anos e anos em condições desfavoráveis, esse endosporo impede a desidratação da bactéria, tornando ela resistente a longos e longos anos. Uso de B-tungstênio com inseticida. Esse B-tungstênio thuringiensis é uma bactéria, como eu falei anteriormente, que ela tem predileção por insetos. E principalmente os insetos que consomem a vegetação. Tem aquelas lagartinhas, tem aquelas lagartinhas que comem a vegetação, e essas lagartinhas causam prejuízo, porque imagine que você está comprando um pé de alface e o alface está cheio de lagarta. Você vai querer comprar aquele pé de alface? Aquela lagarta pode também causar uma alteração na cor da planta, e isso não deixa ela ser muito consumível, vamos dizer assim, por causa da acidez da saliva da lagarta, e isso prejudica a produção agrícola. Então, semeando essa bactéria, ela acaba causando infecções nessa lagartinha, o que mata a lagarta de doença, né? Mas isso não prejudica diretamente a plantação, só mata o agressor. Isso é um bioinseticida, ou seja, é uma forma de produzir, fazer um controle de pragas de forma sustentável. Por quê? Porque quem vai comer aquela plantação somos nós humanos. E para a gente, por enquanto, não foi relatado que nenhuma infecção severa com B. thuringiensis. Mas para os bichinhos que consomem essa vegetação, para esses bichinhos, sim, isso é perigoso. A foto de 2 produtos da indústria alimentícia disponíveis no supermercado que contêm, dentre os ingredientes, Bacillus thuringiensis. Eu posso colocar como inseticidas, esse inseticida, e posso colocar, deixa eu pesquisar aqui para ser mais clara com vocês. Devido à grande importância de Bacillus thuringiensis, representando cerca de 90% da produção de bioinseticidas, muitas informações sobre o cultivo são segredos industriais, como composição do meio e cepa utilizado. O cultivo de Bacillus thuringiensis é realizado em bioreatores operado em modo batelada, no qual o inóculo e no meio são depositados no reator e não ocorre retirada significativa do meio fermentado. A gente tem que pesquisar um pouquinho mais. Espera aí. Vou dar alguns exemplos. Esses bioinseticidas são utilizados para eliminar diversas pragas das culturas de algodão, soja e milho, mas também podem ser empregados